Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente finalmente vai seguir com os vídeos de Nanatsu no Taizai, mas dessa vez a gente vai conhecer um pouco da história de Lancelot e Tristan. Na verdade, conhecer toda a história desses garotos, tudo o que eles viveram até se tornarem grandes cavaleiros. E sim, os filhos de Meliodas e Ban, que foram recentemente apresentados no mangá, eles têm uma história da qual foram baseadas e os seus pais também faziam parte dessa história. Eu já tinha falado sobre isso num vídeo, mas eu decidi trazer tudo ainda mais atualizado e completinho pra vocês. Então vamos conhecer mais sobre a história desses dois. E eu conto muito com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e, é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, eu acredito que todo mundo que acompanha aqui o canal sabe que Nanatsu no Taizai foi muito baseado no ciclo arturiano, nas histórias do grande rei Arthur. Essas histórias foram sempre muito modificadas e muito atualizadas, e nelas vários personagens apareceram, inclusive Ban, Meliodas e vários outros personagens de Nanatsu no Taizai. Elas também deram origem a Tristan e Lancelot, os filhos dos pecados capitais. E vamos conhecer um pouco mais sobre toda essa história, sobre tudo o que aconteceu, e assim fazer uma ligação de tudo ao universo de Nanatsu no Taizai. Então vamos lá. Começando sobre Meliodas, o líder do nosso incrível grupo. Bem, ele foi baseado também no Meliodas, só que no rei Meliodas, o rei de Lionesses, ou seja, do reino de Liones. No ciclo arturiano, o nome de Meliodas não era tão grande como é em Nanatsu no Taizai. Mesmo assim, ele era conhecido por algumas histórias e também por causa do seu filho Tristan, que é um grande cavaleiro que logo a gente vai falar sobre. Uma das histórias mais conhecidas do Meliodas, pelo menos que eu consegui encontrar, foi do dia que ele acabou sendo levado pra um castelo e mantido ali. Ele tentava escapar, mas não conseguia sair. Até que então alguém apareceu pra o salvar, uma pessoa incrivelmente poderosa, o Mago Merlin. Isso é algo muito legal, pois a gente viu em Nanatsu no Taizai a ligação de Merlin e Meliodas. E a gente viu que o Meliodas, o nosso aventureiro, havia salvado a Merlin no passado. Isso de algo muito parecido com o que ele viveu nas histórias do rei Arthur. Mas seguindo, depois desse acontecimento nas histórias, o Meliodas decidiu largar suas vidas de aventura. E o resultado, tanto em Nanatsu no Taizai, como também no ciclo arturiano, foi que ele se juntou à princesa Elizabeth, e os dois se tornaram reis e rainhas de Lionesses, o reino de Liones. Nas histórias também eles tiveram um filho, Tristan. Sim, assim como em Nanatsu no Taizai no ciclo arturiano, o filho do Meliodas é o Tristan. E então é sobre ele que a gente vai falar agora. Afinal, ele é muito importante no ciclo arturiano. O Tristan primeiro apareceu num conto chamado Tristão e Isolda, e depois disso também foi incorporado nas histórias do rei Arthur. Então as duas histórias se ligam um pouco, e é sobre elas que a gente vai falar agora. O Tristan havia nascido no reino de Lionesses, Liones, filho de Meliodas com a princesa Elizabeth, com a rainha Elizabeth. E então, desde pequeno, ele passou a viver diversas aventuras. Muito jovem, ele acabou deixando as fronteiras do reino para viver diversas aventuras para ser reconhecido como alguém forte. E isso realmente aconteceu. Tristan foi considerado pelas pessoas que viviam volta a Liones como uma pessoa muito poderosa, como alguém muito forte. Ele então decidiu partir também para outros países, para assim se conhecer melhor e conhecer outros lugares também. Por onde passava, Tristan era reconhecido pelo seu poder. E ele, em um certo ponto, se tornou o maior caçador do mundo. Sim, ele passou a escrever diversos livros sobre o assunto e também mostrar como ele era habilidoso. Ele então passou a ser muito reconhecido, mas não era tanto reconhecimento quanto ele ainda desejava ter. Acontece que no ciclo arturiano, Tristan tinha um tio. Ele era sobrinho de Mars, que era um grande reino. E então, em um certo dia, o reino do seu tio passa a entrar em confronto com outro reino. Acontece que o tio de Tristan, ele não tinha muito contato com o Meliodas nem com a Elizabeth, que era sua irmã. Os reinos eram muito distantes e eram bem separados por isso também. Mas então, no meio desse confronto, o reino rival de Mars convidou um grande cavaleiro chamado Marhaus para batalhar por eles. Este cavaleiro pertencia à lendária Távola Redonda, o grupo do rei Arthur. Acontece que Mars não sabia quem convidar. Afinal, para enfrentar alguém de grande poder como era Marhaus, precisava ser uma pessoa do nível da Távola Redonda, e não existiam pessoas desse nível. Mars também não poderia convidar ninguém que estivesse ao lado do rei Arthur, pois ninguém da Távola Redonda enfrentaria um dos seus companheiros. Assim, Marhaus protegeria o seu reino, enquanto Mars estava completamente sozinho. Neste ponto, então, o tio pede ajuda pra Meliodas. Sim, ele manda uma carta pra eles, pedindo pra que se tiver alguém forte vivendo em Liones, pra que ele fosse o ajudar. Ele queria ajuda pra enfrentar alguém da Távola Redonda. E Meliodas recebeu essa carta no exato momento em que Tristan estava voltando pro seu reino. Ali ele viu essa carta junto ao seu pai. Então, ao ler aquela história, ele decidiu que isso seria perfeito. Ele sempre sonhou em ser um grande cavaleiro, e se fosse capaz de, por sorte, vencer alguém da Távola Redonda, ele seria reconhecido por isso. Tristan então decidiu ir em nome de Lionesses, e escondendo que era sobrinho de Mars, ele entrou naquele confronto. Acontece que eu tenho uma coisa que eu tenho que explicar. Esses dois reinos que estavam se confrontando, eles não eram reinos inimigos, não. Na verdade, eles estariam disputando por um local, mas não queria que isso fosse muito grande,
que por esse motivo seria apenas um cavaleiro enfrentando um cavaleiro. Então chegou o dia e Tristan e Marhaus se encontraram. Eles começaram a sua disputa e Marhaus obviamente estava na grande vantagem. Acontece que Tristan era muito resistente e ele sempre se erguia mesmo estando perdendo. Então depois de algum tempo Marhaus estava cansado e também já não conseguia mais segurar o seu escudo. Neste ponto Tristan conseguiu uma pequena brecha, uma única brecha e se aproveitou dela. Foi o único movimento certeiro que deu a vitória a ele. Tristan conseguiu vencer, mas ele também caiu. Depois disso então ele se revelou pro seu tio, disse quem ele realmente era. E então Mars ficou completamente preocupado. Ele não sabia o que fazer no péssimo estado que o Tristan estava. E então ele decidiu pedir ajuda para a única pessoa que talvez pudesse salvar, a princesa Cit, Isolda, que seria a princesa do reino rival. Sim, Mars criou coragem e pediu ajuda, e ela realmente decidiu ajudar. Então foi ali naquele momento que Tristan conheceu Isolda e Isolda conheceu Tristan. E depois disso, os dois decidiram viver juntos para sempre. Acontece que em um certo momento em uma das histórias, foi descrito que o reino de Isolda queria alguém forte para viver do seu lado para sempre, e por este motivo, foi feito um grande festival. O mais poderoso deveria vencer e quem vencesse poderia ficar ao lado de Isolda. Tristan então aceitou isso e ele entrou no meio desse confronto. Ele acabou conhecendo pessoas muito mais poderosas do que ele naquele momento, mas acabou conseguindo vencer. Acontece que algumas pessoas não aceitaram a vitória de Tristan. Afinal, ele e Isolda já pretendiam fugir juntos de qualquer jeito. Então o plano inicial entrou em ação e eles foram juntos para um outro reino. Eles acabaram caindo em Camelot. E sim, Tristan, que venceu um cavaleiro da Távola Redonda, acabou na casa de Arthur. E sim, ele foi acolhido por ele. Arthur então escondeu os dois no seu reino por algum tempo e depois disso, Tristan foi convidado para fazer parte da Távola Redonda. Arthur viu a incrível vontade que aquele garoto tinha de sempre se erguer e então o convidou para se unir aos seus mais poderosos cavaleiros. Tristan então recebeu uma das missões mais importantes, conseguir o grau que os melhores cavaleiros da Távola Redonda estavam em busca. Afinal, com ele, Arthur achava que conseguiria o reino perfeito. Essa história está diretamente ligada do rei Arthur, mas acima dela temos a de Lancelot. Sim, o filho de Ban. Ele é filho de Ban com a princesa Helena. Na verdade, seria a nossa princesa Elaine. E os dois seriam reis de Bernac. Acontece que em um certo momento Ban e Elaine não conseguiram ficar ao lado do seu filho, que foi levado pela fada Viviane. Fada Viviane que a gente conhece também por um outro nome, a Dama do Lago. Essa que nas histórias de Nanatsu no Taizai fez muita coisa que foi atribuída a Merlin. Tomou o filho de Ban como se fosse seu filho. Lancelot foi criado por ela, ensinado por ela e também conheceu as artes de como se aventurar com a fada Viviane. A Dama do Lago ensinou muito pra Ban e se importava com ele como se realmente fosse seu filho. Mas ela fez tudo isso, ela levou Ban da sua família porque ela tinha um objetivo. Ela transforma no maior, mais poderoso e melhor cavaleiro da Távola Redonda. Alguém que teria total confiança do rei Arthur e se tornaria o mestre em todos os combates. Ele se tornou então o mais valoroso guerreiro do rei. Ele estava sempre em todos os combates do rei Arthur e era respeitado por todo mundo. Todos da Távola Redonda admiravam muito Lancelot e queriam ser como ele. Ele não só era muito forte e hábil, como também era o maior domador de animais selvagens. Lancelot parecia ser perfeito e seria aquele que levaria Arthur a realizar os seus sonhos. Nas histórias que eu encontrei, Lancelot sempre viveu por rei Arthur. Ele sempre queria estar ao lado do rei, servindo ao rei e era muito fiel. Acontece que Lancelot sempre vivia sozinho também, pois a pessoa que ele queria ao seu lado para sempre, na verdade era a esposa do rei Arthur. Então Lancelot continuou como um grande cavaleiro e ele foi em busca do grau. Ele sempre partiu em várias missões e talvez foi quem chegou mais perto. Em um certo dia ele acabou conhecendo o seu protetor, Peles, e ele acabou decidindo passar o resto dos seus dias ao lado da filha dele. Eles então tiveram um filho chamado de Galad, aquele que seria o escolhido para conseguir o grau. Mas antes de Lancelot poder presenciar um possível feito do seu filho, ele passou por outros acontecimentos. Isso porque o destino de Lancelot já havia sido decidido. Ele foi escolhido para fazer grandes feitos, para ter grandes honras, mas ele não demonstrava gratidão a isso. Na verdade, ele apenas estava lutando em nome da rainha e também de rei Arthur. Então por esse motivo Lancelot se retirou para pagar por seus pecados. Acontece que enquanto ele estava fora, Mordred, filho de Arthur, enganou seu pai. Ele inventou uma mentira para que Lancelot fosse expulso do reino, tirando de perto de Arthur o mais poderoso cavaleiro que tinha ao seu lado. Alguns cavaleiros da Távola Redonda inclusive foram embora junto com Lancelot. Eles partiram para formar o seu próprio reino, mas enquanto isso, Arthur foi enviado para uma outra batalha. Ele precisava lutar por Camelot. Acontece que tudo isso era um plano de Mordred para tirar o seu pai do reino. Ele então levaria a rainha e depois se tornaria o rei, tomando conta de toda Camelot. Arthur acabou descobrindo sobre isso e tentou voltar para enfrentar Mordred. Acontece que nessa grande batalha foi a queda de Arthur, mas Lancelot também ficou sabendo de todo esse acontecimento e ele voltou para o reino de Camelot. Ele correu o mais rápido possível para enfrentar Mordred. Ele batalhou mais uma vez em nome de Arthur e dessa vez ele conseguiu levar a vitória. Depois disso, Lancelot salvou a rainha de Camelot e partiu sozinho novamente. A gente tá vendo que a história dos dois é bem complexa e o Lancelot principalmente vai ser extremamente importante para a história. Isso porque ele é incrivelmente poderoso e completamente ligado ao Arthur, mas ligado inclusive com o filho do Meliodas, Tristan. Então eu acredito que se Nanatsu no Taizai fosse ter uma continuação e usasse os Filhos dos Pecados para isso, Lancelot provavelmente seria o personagem principal e talvez o grupo de elite sejam os Cavaleiros da Távola Redonda. Cavaleiros formados por Lancelot, Tristan e talvez os filhos de Diane, King e tudo mais. E lembrando que o Nakaba não vai fazer
fazer a história completamente igual, porque a gente sabe, Nanatsu no Taizai tem vários clãs e uma história bem própria. O autor Nakaba Suzuki apenas pegou algumas referências e fez algumas ligações, mas toda a base da sua história foi completamente própria. Então ele pode pegar alguns personagens e alguns acontecimentos das histórias de Tristan e Lancelot no ciclo arturiano pra trazer pra Nanatsu no Taizai. Então a gente poderia ver talvez os Cavaleiros da Távola Redonda no lugar dos 7 pecados capitais, e eles enfrentariam alguém tão forte que iria contra os poderes do rei Arthur, e também, é claro, ao seu sonho do mundo perfeito. Mas o que vocês acharam de conhecer toda a história por trás dos filhos do Meliodas e do Ban? E como vocês acham que isso pode se enquadrar em Nanatsu no Taizai? Comenta aí embaixo como tudo isso pode rolar. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!